realmente a procurar-nos em relação ao Pablo Berretti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma, que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele. Por isso, neste momento, a situação é que não vai viajar para o Paraguai nem para nenhum país do mundo, porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui, às vezes também é como todos os jogadores. Boa tarde, Johan, Admar, Igor Dorileu, da Band. Johan, queria te perguntar como é que tem sido esses primeiros dias aqui no CT, de treinamento, contato com o Fernando Diniz. O que você tem achado do Vasco, a sua primeira impressão nesses primeiros dias aqui no CT? E para o Admar, depois da contratação do Rojas, o Saldívia com a situação encaminhada, qual passa a ser a prioridade do Vasco a partir de agora no mercado? O que vocês ainda procuram? Obrigado. No, creo que, como te lo dije, de ahora muy contento de llegar a un gran club. Creo que para nadie es un secreto lo que es Vasco da Gama acá en Brasil. Creo que demasiado contento con el equipo, con el estilo de juego, con el entrenador, que es un gran entrenador. Creo que me he sentido de la mejor manera y esperemos seguir aportando demasiado al club y hacerlo más grande de lo que ya es. Em relação às prioridades, não, a primeira contratação oficial é o Johan Rojas. O Alan Saldívia está muito próximo de ser anunciado, faltam alguns detalhes burocráticos apenas, que eram as duas prioridades que nós tínhamos em duas posições que nós entendemos que eram, digamos assim, para começar a nossa janela. Há um foco agora na posição de atacante, um jogador diferente, com umas características diferentes dos jogadores que nós temos agora para a posição de atacante, e os passos seguintes serão sempre ligados a eventuais saídas, a eventual redução de folha salarial, que foi essa a diretriz principal do Departamento Financeiro e de toda a direção, presidida pelo Presidente Pedrinho. Estamos a tratar de tentar reduzir de alguma forma, baixar a folha salarial, para depois perceber que tipo de capacidade económica é que temos para atacar o mercado. Sendo que, já foi dito em todas as conferências de imprensa que eu fiz até hoje, o Vasco rege por uma responsabilidade financeira, só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que de alguma forma nos autorizam a gastar. Por isso a prioridade, respondendo mais concretamente, Rojas, o central, o zagueiro que nós tínhamos, que estávamos procurando, destro, e o atacante, que é algo que nós estamos já com conversas abertas com mais do que um jogador. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Rojas. Boa tarde, Edmar. Rojas, para você, eu queria perguntar em relação à questão física. Você já deve ter visto, notado que os treinamentos do Fernando Diniz são muito intensos e o ritmo de jogo do Vasco costuma ser, ainda mais você é um meio-campista, parte mais ofensiva, trabalha muito com a bola. Se você está pronto para jogar, se você precisa de mais tempo para se recuperar, como é que você chega fisicamente ao Vasco? E, Edmar, eu quero perguntar em relação ao Ryan, se chegou alguma proposta mais concreta, além da do Zenit, que o Vasco já recusou, em relação a outros clubes gigantescos aí que vêm sondando o atleta, se a pretensão do Vasco é que ele permaneça pelo menos até a janela do meio do ano, ou tem a possibilidade de fato do Vasco vender nessa janela caso chegue aos valores que vocês esperam. Obrigado. Sobre los entrenos del entrenador, creo que es una adaptación, como bien lo decía ahora, es sentirme de la mejor manera. Creo que todo es paso a paso y esperemos que todo salga de la mejor manera. Estoy poniendo todo de mi parte para adaptarme rapidamente al club y poder brindar mucha alegria. Em relação ao Ryan, é assim, nós renovamos o contrato do jogador há menos de um mês. É um jogador muito importante para a dinâmica da equipa e muito importante na equipa tecnicamente e até mesmo para o que é o clube e a torcida hoje em dia. Ninguém chegou às pretensões que nós fizemos. Quando chegarem, e se o atleta mostrar vontade em abraçar um projeto que seja algo muito bom para o Vasco, algo muito bom para o jogador, nós vamos discutir. Como isso ainda não aconteceu, contamos com o Ryan, não até a janela do meio do ano, mas até dezembro de 2028, que é quando ele tem contrato.
Aqui, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Johan Rojas, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria que você explicasse o que fez você, né, escolher optar pelo Vasco e até que ponto as convocações, por exemplo, recentes de Andrés Gomes e Carlos Cuesta o motivaram ainda mais. Você tem a seleção colombiana como meta nessa passagem sua pelo Vasco? E para o Admar, o senhor disse que tem negociações com atacantes que tem uma característica um pouco diferente dos centroavantes que já existem. Queria entender se um desses atacantes é o Brenner, que é muito falado, né, um jogador da Udinese, que já trabalhou com o Fernando Diniz, se ele esse foco está nesse jogador, e também se explicasse um pouco como é que está a negociação envolvendo o David com o Vitória. Obrigado. Sí, como lo dije desde que llegué, creo que es un paso muy importante en mi carrera porque como todo jugador creo que sueña con ir a la selección Colombia y tener a dos compatriotas que ya han ido a la selección Colombia creo que lo hace más especial el paso mío a Vasco. Creo que como lo dije bien al comienzo es algo que venía buscando hace rato en mi carrera y gracias a Dios Vasco me da la oportunidad y me abre las puertas en Brasil. Em relação à primeira, fez duas questões, vou abrir uma exceção, vou responder às duas. Em relação aos atacantes, eu tenho todos os jogadores que nós estamos negociando ou conversando que têm um contrato com outro clube, por uma questão de respeito ao clube, eu nunca divulgo nem o nome, nem confirmo o nome, nem os valores, nem como vai qualquer tipo de negociação. Por isso, estamos negociando atacantes. Quando as coisas estejam mais avançadas, nós podemos conversar. Não é o caso ainda, estamos numa fase embrionária de conversações. A segunda questão tinha sido em relação ao David. O David, nós tivemos vários contactos de vários clubes do Brasil, aceitamos a proposta de um dos clubes. Acho que neste momento está na mão do jogador e do empresário uma negociação com esse clube. Se eles nos derem ok, nós vamos comunicar nas próximas horas, mas há uma proposta de um clube brasileiro aceite pelo Vasco da Gama em relação ao David. Boa tarde, Admar. Boa tarde, Rojas. Bem-vindo ao Vasco. Rojas, eu gostaria de saber o que você achou da estrutura do Vasco, estrutura física em si, do CT. Não sei se você ainda já conheceu o estádio, né, São Januário. Queria que você fizesse essa avaliação para o torcedor vascaíno. Admar, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, você trouxe um panorama conservador, né, sobre o mercado da bola na sua última fala, na sua penúltima, na verdade. Realista. Sim, realista e conservadora. Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de você falar sobre uma mudança de realidade sobre a venda da Vasco SAF. Muito se fala sobre Marcos Lamac. Se existe a possibilidade de você falar um pouco mais detalhado, porque é isso que traz bastante ansiedade para o torcedor. Obrigado. Deixa-me responder primeiro. Em relação à sua pergunta, neste momento não temos mais nada a comentar. A nossa realidade é esta, é a realidade que eu tenho para trabalhar e é a realidade que eu me baseio. E eu considero a realidade é realista, não acho que seja demasiado conservadora, tendo em conta o passado recente do Vasco. No, creo que estoy impresionado por la magnitud de ese té. Creo que es hermoso, un espacio agradable donde te dan ganas de venir a compartir con tus compañeros. Creo que era el lugar que estaba buscando para volver a ser feliz. Creo que había tenido un paso en México donde no había sido de lo mejor, pero creo que llego a un país donde me siento cómodo, donde sé que voy a ser feliz porque tengo todo a mi alrededor que me ayudan a ser feliz y me van a ayudar mucho. Boa tarde, Rojas, Admar. Rojas, bem-vindo, feliz ano novo aos ambos. Rojas, queria que você falasse das suas características, como você pensa em ser aproveitado, jogar do lado do Coutinho, como você vê essa possibilidade. E, Admar, você, na janela passada, ficou de voltar para conversar com a gente sobre um panorama da janela passada. Eu sei que já foi, mas gostaria que você pudesse falar sobre isso, já trazendo também para a perspectiva dessa próxima janela. No, yo creo que las características mías es ataque. Creo que es ayudar mucho en la parte de ataque y también en la parte defensiva. En lo que me toque le voy a responder al equipo. Lo que me pida el técnico creo que lo voy a cumplir. Y jugar al lado de Coutinho creo que es algo que todo niño sueña.
creo que era una persona que veíamos por la televisión, ahora la tengo de compañero, creo que aprovecharlo al máximo y aprender demasiado. Um pouquinho tarde, mas aqui vai. Em relação à janela do mês de julho e agosto, nós incorporamos 6 jogadores, sendo que um deles, que o Cauã Barros, foi retorno de empréstimo, antecipamos o retorno. Foi um trabalho desenvolvido por várias pessoas no clube, em que o professor Diniz teve um papel fundamental, sobretudo na forma como ele integrou os jogadores como o Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes. Eu penso que nós conseguimos elevar o patamar de rendimento da equipa através das incorporações. Houve jogadores que se adaptaram mais rápido. Tivemos o Tiago, que deu uma resposta muito boa no final da temporada, mas que chegou fora de ritmo. Ou seja, no fundo, também nos serve para esta janela. Cada jogador tem um pouquinho o seu tempo de adaptação. Por exemplo, o Mateus França foi um jogador que teve alguma dificuldade, passou por várias posições, mas nós acreditamos plenamente na qualidade e daquilo que ele demonstra no dia-a-dia. Acredito que agora, começando uma temporada desde o início connosco, ele vai dar uma resposta diferente. Em relação ao Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, são jogadores que criaram um impacto imediato na equipa. O Tiago acabou por criar também, o Cauã Barros também. Nesta janela vamos tentar seguir uma linha mais ou menos parecida com o que fizemos na janela passada, com responsabilidade, privilegiar oportunidades do mercado, perceber também que tipo de capacidade é que vamos ter se aliviarmos a folha salarial. Como eu tinha falado há pouco, é uma visão realista e é as condições financeiras que eu tenho neste momento para trabalhar a janela.